tarde, meus amados. Espero que estejam todos bem, mesmo em meio a esse caos. E eu quero fazer esse vídeo para esclarecer, a mente de algumas pessoas sobre essas profecias que nós temos recebido nos vídeos e nos áudios e sobre a grande tribulação, que são assuntos cristãos que estão permeando em meio à pandemia, ok? Eu recebi um áudio, dois áudios na verdade, uma pessoa dizendo que recebeu a visão, a profecia de Deus que ia acontecer um apagão agora em maio. Que nesse dia a gente tinha que se prevenir com velas e não abrir a porta, porque Satanás ia fazer nós ouvirmos as vozes dos nossos amigos, dos nossos familiares em nossa porta. Quando abriríamos não ia ter ninguém, que Satanás ia entrar para nossa casa. O primeiro erro dessa profecia está nisso. Satanás, ele é um espírito e infelizmente ele também tem esse poder de ultrapassar as paredes. Por isso que a casa de pessoas perturbadas por espíritos, a pessoa pode estar sozinha, pode estar a família inteira reunida no mesmo cômodo, a pessoa está ouvindo vozes e barulhos como de pegadas, batendo portas em outros cômodos, porque infelizmente ele tem esse poder sim, certo? E depois um outro áudio de um pastor dizendo que Deus mostrava ele a mesma coisa, mas já mostrava a data, que ia ser dia 8 de maio. É um perigo também quando não provém de Deus e o profeta sabe que não provém de Deus, certo? E ele ainda dá os dias. Nós tivemos há pouco, uma profecia também, era só um áudio. É ruim isso, a pessoa não se identificar, Quando é de Deus, ninguém tem medo, se identifica sim, porque Deus envia o profeta. E a gente recebeu, lembram? Que era um áudio de que em dezembro, pelo amor de Deus, no Natal, a gente não saísse, que aconteceu uma coisa terrível, terrível. E graças a Deus não aconteceu, certo? E o apóstolo João, ele já nos alertava contra essas coisas, 1 João 4 diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, E a gente sente que não é de Deus, e a gente vê erros, vê essas coisas que não batem, Como Satanás precisar que você abra a porta para ele entrar, Infelizmente não é assim. Então, irmãos, vamos vigiar primeiro antes de compartilhar, assustar pessoas, muitos cristãos compartilhando isso. As fake news, Teve também um que eu recebi já com a foto da ministra Damares, dizendo que era ela, que estava dizendo que Deus mostrou a ela, que está tendo bruxarias, que os deputados estão se reunindo para fazer voodoo contra o presidente. Não que eu desacredite que eles tenham essas práticas, mas eu já, mesmo que eu não conhecia a voz dela, imaginei que não fosse, Uma ministra tá dizendo que os deputados estão fazendo macumba, Então, só disso daí você vai tirar que a pessoa não tem esse comportamento e não vai dar esse tiro no próprio pé, E aí eu fui pesquisar logo antes de compartilhar, de acreditar, de terminar de ouvir e vi que não era ela que estava passando esse áudio, certo? Era outra pessoa. Então as pessoas se aproveitam, por mais que a pessoa que tenha tido aquela profecia não teve a intenção, quem recebe já inventa. Não tem ninguém, não identificou, vou inventar. Então isso é muito, muito chato. E a gente tem que ficar atenta, a gente tem que discernir o que é de Deus e o que não é. Porque às vezes é uma profecia para a nossa vida e a gente acredita e fica pedindo a Deus uma coisa que Deus não vai dar, porque não foi Ele que prometeu, certo? Em meio a toda essa tribulação que o mundo está passando com a pandemia, outro assunto que voltou a ser recorrente é sobre a grande tribulação. Eu sei que tem três correntes de pensamentos. Nós, que eu digo eu e minha congregação, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação. Mas tem quem acredita que no meio da grande tribulação a igreja vai ser arrebatada e tem quem acredite, os cristãos que acreditam que depois de toda a tribulação terminada a igreja vai acompanhar tudo e depois que vai subir. Mas eu venho esclarecer para vocês que isso não confere. Um texto básico que nos revela isso, é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, essa ira que há de vir é a grande tribulação, certo? A igreja não vai passar por isso. O profeta Daniel recebe a revelação das 70 semanas, certo?
que o primeiro período a gente já sabe, né? O primeiro período foi a reconstrução do templo. O segundo período foram as 62 semanas, né? Até a morte de Cristo. E agora o terceiro período são 7 anos, que são essas semanas futuras, que ele diz que cada semana representa um ano, então são 7 anos, né? E esse tempo ele se divide em 2 também, né? 3 primeiros anos, o anticristo se revelará e ele vai apregoar a paz, né? A bondade. Possivelmente um político, né? Que é para você mexer nessas estruturas de unificação, no caso aí não são nem de países, mas de continentes, tem que ser alguém da política. Sim, ele vai se manifestar e ele vai ter a ajuda de um falso profeta, né? Que vai ajudar a confirmar tudo que ele diz, tudo que ele está fazendo, porque eles vão trabalhar em conjunto com o diabo, porque já vai ser a grande tribulação. Então a igreja não vai estar aqui. Isso tem um tempo de acontecer. E quando é? Ninguém sabe, porque é depois que a igreja for levada ao céu, né? Não tem nexo a igreja sofrer as perseguições, as aflições, como temos sofrido até agora, e no final perecer, porque isso é quem vai perecer, quem não acredita na mensagem da cruz, não acredita nesse evangelho que está sendo pregado, e graças a Deus, em meio a essa epidemia, tem sido pregado com mais recorrência, né? Que nós precisamos nos arrepender, toda a nação precisa se arrepender e voltar-se para Deus para ser salvo, para ter a remissão dos seus pecados, a remissão, o perdão de Deus e Deus aniquilar, né? Extinguir esse vírus que também está culminando aí numa crise econômica. Então Deus pode nos livrar, era isso que ele fazia o tempo todo. Se você ler o livro de Juízes, era isso. O povo se esquecia de Deus, Deus permitia que os inimigos viessem, saqueava seus alimentos estocados, sua plantação, levava suas mulheres para si, tinha os homens ali como escravos, sitiava a cidade, tomava posse, né? Era isso que os reis faziam. E aí Deus permitia isso, mas quando o povo se lembrava de Deus, Deus instituía os juízes oravam, pediam misericórdia a Deus, né? Preparavam um bom exército e Deus permitia eles vencer e dava anos de paz. Então, dessa vez, nós temos que nos preparar porque está cada vez mais perto. Dessa vez, nós não vamos passar pelas pragas como o pessoal passou lá no Egito, né? O povo de Deus que estava cativo no Egito. E dessa vez não vai ser o Moisés que vai nos libertar, dessa vez não vai ser um juiz que vai nos libertar, como teve Otoniel, Gideão, Jefité, Débora, Sansão e muitos outros. Dessa vez o Salvador vai ser o Salvador das nossas almas, o nosso Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Ele vem nos salvar da ira vindoura, certo? Isso é o castigo para quem não creu, mas vai ter uma segunda chance, certo? Lá em Apocalipse, o 16 que vai falar, né, de tudo isso, vai falar, se eu não me engane, eu anotei aqui, é das 7 taças mesmo, que vai dizer, né, o 13, a aceitação do anticristo, e a partir do capítulo 6 vai dizer dos selos, né? Então, vai ter uma segunda chance, que o 6º selo, né, o 5º selo, ele tem a visão, o João na Ilha de Patmos, ele tem a visão dos animais, ok? E aí, esses animais representam os irmãos que vão ser martirizados aqui por não se prostrarem, não reconhecerem a besta. Essas pessoas vão ser as pessoas que ficarem aqui, que já conheciam o evangelho, ou então que vai passar a conhecer, a crer no evangelho a partir de quem, né, se afastou de Deus, de quem estava na igreja, mas não subiu, que vai pregar de novo e essas pessoas vão ser os novos mártires, ok? E eles vão passar por a ira, né? As 7 taças que vão ser as 7 pragas da ira de Deus sobre a terra. A igreja não vai passar por isso. Deus vai nos livrar disso, certo? E aí essa segunda vinda que a gente fala, que quando nós ouvirmos a trombeta antes da grande tribulação, nós vamos ao encontro do noivo. A noiva é ao encontro do noivo, como é um casamento aqui normal na terra, né? A noiva se dirige ao noivo no altar. E aí quando passar essa segunda fase, né? A primeira fase vai ser bom demais. Todo mundo vai achar que esses 3 vieram melhorar o mundo, que o mundo tá de vento em popa, como dizem, né? Mas na segunda fase, os outros 3 anos finais, 3 anos e meio finais, ele vai se revelar como anticristo, e aí as pessoas, a Bíblia fala que procurarão a morte, mas não encontrarão. Só vai conseguir encontrar a morte sendo martirizado, ok? Aí que vai ter a segunda vinda, quando completar o período. Aí sim, Jesus Cristo vem glorioso, né? E resgata esses que
que não se prostraram. Na verdade, vai salvar. Eles vão estar martirizados, mortos, eles vão subir e vão se salvar. Tudo isso é um plano divino de salvação, tentando mais uma vez povoar os céus, porque o céu existe, o inferno existe, não é aqui. Vai acontecer tudo isso. Então, assim, é o que eu digo. Quem não acredita hoje, quem não acredita enquanto a igreja, o Espírito Santo está na terra, vai acreditar quando tiver passando pela tribulação. Falar, nossa, aqueles crentes malucos não eram malucos, eles tinham razão, eles estavam certos, tá? Então, vamos aprender mais lendo. Eu não sou nenhuma teóloga, mas eu gosto de estudar, de entender. Até quando eu entendi isso, que tinha essas 3 divisões. Então a gente tem que buscar saber o que nossa igreja acredita e se tá certo, procurar na palavra de Deus, que tá bem claro aqui, 1 Tessalonicenses, né, que Jesus virá nos livrar do que há de vir. O que ele sempre revelou aos profetas que viria seria o fim. O que ele revela a João em Apocalipse que viria seria a revelação dessa besta, do anticristo com esse falso profeta. Então Deus vai resguardar a igreja disso. A igreja não vai mais passar por esses tormentos, tá bom? Espero ter esclarecido, né? Vocês podem fazer mais leituras para entender, né, esse cálculo das 70 semanas, Daniel 9. Tem aí também, que eu citei Apocalipse, né? Eu coloquei aqui Apocalipse 13, que é a aceitação do anticristo. Apocalipse 6 são os selos, né? Tem a revelação do anticristo, também tem 1 João 2, a partir do 18. Tem sobre o Armagedon, que é o Apocalipse 16. E também fala muito sobre esse assunto, Mateus 24. Então leia, entendam, certo? Para vocês não estar sendo ludibriados por outras doutrinas. Porque a doutrina maior é a palavra de Deus. Amém? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.